Bens materiais, de certa forma, são obstáculos para a nossa evolução? Essa é uma pergunta muito interessante e eu gostei muito. Existe no Livro dos Espíritos a parte das leis morais, onde você tem a lei de liberdade, a lei de sociedade. E lá, e uma coisa óbvia, você tem direito aos frutos do seu trabalho. Então, ter bens não é nenhum problema. Eles são a recompensa natural do seu trabalho. Quais são os bens que fazem mal à evolução? São aqueles que não são seus. Então, quando você adquiriu um bem, privando outra pessoa do seu bem, sim, isso faz mal à sua evolução espiritual, porque tem um nome, chama-se roubo. Então, roubar faz mal para o seu crescimento espiritual. Mas trabalhar muito com afinco, com dedicação e aurir uma quantidade de bens faz mal como? Existe a lei do trabalho. Olha que coisa interessante, isso é bem interessante mesmo. No Espiritismo, toda recompensa, toda, sem nenhuma exceção, deve ser fruto do seu trabalho. Porque na natureza todo mundo trabalha. Então imagine um leão, imagine uma zebra. Então, os dois fazendo uma prece. A zebra: Senhor, me ajude para que eu corra muito rápido e que o leão não me pegue. Ok, é um pedido interessante. Agora, imagina o leão: Senhor, me ajude a correr mais que aquela zebra para que eu possa comer hoje. Então, entenda, se na natureza o animal não for atrás e trabalhar, não recompensa. Então, é uma lei natural, nós também. Então, todo recompensa tem que vir do trabalho. Ah, mas tem gente que, sim, entenda algumas situações. Se você está privando alguém indevidamente, não é seu bem. Então, você está usufruindo uma recompensa que não lhe pertence. O que é que significa? Que você vai ter que devolver a sua porção de trabalho sem recompensa. Como assim? Toda recompensa não tem que ser proporcional ao trabalho? Se você não está trabalhando, qual é o nome que você dá se está aurindo recompensa? Parasitismo. Então, você está roubando a recompensa de outra pessoa, correto? Sem trabalhar. Então, você tem uma cota desequilibrada. A quantidade de trabalho não é proporcional à quantidade de recompensa. Eventualmente, você terá que devolver em trabalho árduo toda a recompensa que você tirou de outra pessoa. Compreenderam? Chama-se lei de causa e efeito. Então, ter bens não é um problema, a não ser que não sejam seus bens. E tem uma outra coisa interessante. Você tem muitos bens e resolveu botar no seu banheiro torneiras de ouro maciço. Se você trabalhou muito, se você investiu uma grande quantidade, entenda o seguinte: se a pessoa estudou muito para adquirir um título ou alguma coisa que lhe permitiu adquirir esses bens, no momento em que ela estava estudando, ela teve que sacrificar alguma coisa, enquanto outra pessoa que não sacrificou foi se divertir. Então, ele estava tendo suas recompensas. Então, você investiu muito e você agora adquiriu bens e pode ter uma torneira de ouro. Veja bem, você não tirou esse bem de ninguém. Entenda bem isso, para ficar claro. Roubar é um problema. Então, não roubou, você adquiriu, você tem todo o direito de ter torneiras de ouro. E aí alguém vem, ele tem torneira de ouro e o outro não tem nada. Se ele quiser dar espontaneamente para alguém, maravilhoso, muito meritório. Fazer a caridade faz muito bem para a pessoa. Mas caridade é um processo espontâneo. Você quer dividir? Agora, você vai tirar o bem dele, entre aspas, para estabelecer a justiça social. Você está roubando, porque não é seu, e não cabe a você tirar para dar ao outro, porque você não é Deus. Se Deus permite,
Quem é você para não permitir? Então é muito interessante. A pessoa quer fazer justiça social com os bens de outra pessoa. Não estou falando de tirar os bens de quem roubou. Acho perfeitamente justo. A pessoa roubou, você recupera e distribui ou devolve ao legítimo dono. Mas alguém que legitimamente conseguiu e você quer tirar para fazer a caridade à força, não é caridade nem justiça social, porque você está roubando o que não te pertence. E no momento em que você rouba o que não te pertence, em algum momento você vai ter que devolver. Porque se você se sente muito bem ajudando outra pessoa com o dinheiro que você roubou, vai ter um momento em que essa recompensa terá que ser devolvida com trabalho, sem a recompensa que você espera, justamente porque você não faz jus a ela. Então chama-se equilíbrio, ou melhor dizendo, lei de causa e efeito. Então vamos juntar as coisas. Lei do trabalho, toda recompensa deve ser fruto do trabalho. Você é dono dos bens ou recompensas que você uniu com o seu trabalho. E lei de causa e efeito. Se alguma recompensa não veio do seu trabalho, ela terá que ser devolvida. Agora, olha que coisa interessante, a questão da reencarnação entrando nessa circunstância. É um fato real. Então, o Divaldo conta uma história que eu acho espetacular para ilustrar essa situação. Havia na cidade onde ele morava uma pessoa considerada muito avarenta. Ela trabalhava muito, não roubava, veja bem. Trabalhava muitíssimo, mas não gastava nada. Nem com a família. A casa era muito simples, muito pobre. Tudo que ele ganhava, ele guardava, não gastava. Ele poderia ter uma casa mais confortável, poderia dar mais conforto material, mas não dava. Guardava tudo. Avarento. Então, nunca deu nada para os seus parentes, nunca ajudou ninguém nessa vida. Pessoa totalmente avarenta. Ele já tinha amealhado uma grande fortuna, já estava envelhecendo e os familiares estavam esperando a sua morte, porque quando ele morresse teria aquela fortuna toda para gastar. Mas nisso, a esposa chegou para ele e disse que, olha, ela já estava idosa, ela não estava dando conta do serviço doméstico, ela precisava de uma empregada doméstica. Ele concordou, era uma necessidade, e ela contratou uma jovem que cobrou muito mais barato do que o normal. Ela foi falar com ele porque ela tinha um filhinho e ela não tinha com quem deixar. Diante dessa situação, ela aceitava ganhar bem menos do que outra pessoa se lhe permitissem levar a criança junto para o trabalho. Ele achou excelente, lembre-se que ele economizava muito. E a jovem foi então trabalhar na casa e levava a criança. Aconteceu a coisa mais inusitada. Esse homem avarento que não gostava de ninguém, que vivia exclusivamente para trabalhar e amealhar bens, se apaixonou pela criança de maneira impressionante. A primeira vez na vida que ele abriu mão de dinheiro para comprar um conforto, comprou para a criança. Comprou material escolar para a criança, começou a dar brinquedos para a criança, ele tinha paixão pela criança. Antes que vocês pensem em coisas negativas, não. Ele resolveu dar conforto. E com isso começou a ajudar a mãe também para que a criança tivesse conforto, aí resolveu melhorar a casa para que a criança tivesse um ambiente melhor. Pela primeira vez na vida, ele começou a se interessar pelo conforto material de outra pessoa e gastou o seu dinheiro, deixa isso bem claro, o dinheiro que ele ganhou, que ele podia gastar como quisesse, com outra pessoa. A criança cresceu, ele viveu alguns anos, a criança já estava um rapazinho, quando ele ficou muito doente e morreu. E olha a surpresa, os familiares, ele deixou tudo que ele tinha para a criança. Tudo que ele tinha. E aí, pela lei dos homens, não pode, né? O filho, ele não tinha filhos, ele tinha sobrinhos, os sobrinhos ficaram. Acontece que a família, em volta, eram espíritas e foram conversar com o Divaldo. Eles queriam invalidar o testamento. Por quê? Porque a lei permite que uma parte desses bens tenha que ser dado aos seus descendentes. Pode estar na lei, mas é justo? Aí questionaram o Divaldo. Eles disseram, não conteste. Como assim, Divaldo? Não conteste, deixe. E ele explicou. No passado, havia um casal muito, muito rico. Muitos bens.
e que tinha um amigo muito querido. Eles se casaram e tiveram um filho, e escolheram para padrinho e tutor do filho, se alguma coisa lhes acontecesse, esse grande e querido amigo. E o que eles não pensavam é que em pouco tempo eles sofreriam um acidente de carruagem e iriam desencarnar e deixar a sua joia, seu único filho, nas mãos desse querido amigo que foi escolhido para padrinho e tutor. Se eles soubessem disso, ficariam tranquilos, confiando naquela amizade. Acontece que não foi isso. Ele roubou a fortuna da criança. A criança morreu à míngua e ele viveu contente, usufruindo de uma recompensa que não lhe pertencia. Isso acarretou a inimizade dos pais da criança, que se tornaram inimigos espirituais finagais, que levaram que ele tivesse várias vidas de intenso sofrimento e ódio. Porque o sofrimento do seu filho, da idade tenra em que ele foi entregue nas mãos dele, até a sua desencarnação, foi acerba e angariou um ódio profundo e fidagal. E durante várias vidas ele não resistiu a essa perseguição. No mundo espiritual, um dia, reunidos numa chance, ele disse que iria devolver. Ele pediu perdão e iria devolver tudo que ele roubou. E com essa promessa, ele teve algum momento de paz. E essa vida ele dedicou a amealhar toda a fortuna e devolver ao seu legítimo dono. Ou seja, na lei dos homens, pode até ser justo, mas na verdadeira lei, na realidade, não. Então, se a gente pudesse ver além das aparências, apesar das aparências, as coisas seriam muito diferentes. Então, nossa evolução espiritual não tem nada a ver com a quantidade de bens que nós possuímos ou na quantidade de recompensa que usufruímos. Tem a ver com como nós procedemos e, principalmente, quem nós somos. Espero que tenha ajudado. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.